Olha, essa live de hoje começou no Face, não deu certo, veio pra cá, sabe? Olha, realmente são os imprevistos da vida, né? Que a gente tem que estar tranquilo para lidar, porque faz parte. Célia, eu quero te chamar. Acho que eu te chamei, Célia. Deixa eu ver se a Célia tá chegando, aguardando o Célia Rezende, ela já vai entrar. Olha, realmente hoje. Não, mas no Zap é mais difícil. Não, no Zap não, não, não. Porque aí no Zap teria que abrir. Não, no Zap não dá para fazer assim com todo mundo, né? Mas é porque a gente ia fazer no Face, aí nós não conseguimos fazer, né? Deu um problema lá, a Célia não conseguiu entrar de jeito nenhum. Aqui, o problema daqui é que você só tem uma hora para fazer. Em uma hora cai. No Face não. No Face não tem. Você pode fazer uma hora e meia, 2 horas, entendeu? Mas a gente não conseguiu entrar no Face. Não, não, eu não quero fazer com grupo. Depois, sim, a gente vai fazer sim, aí pode ser no Zoom. Ó, tá dizendo que a Célia não conseguiu entrar. A gente pode fazer no Zoom. A gente pode. Oi, Célia, o que que houve? Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui, Célia. Pronto, te adicionei, Célia. Então, o que que acontece? No próprio Face, ele tem uma sala. Oi, Chegou, entrou. Eu estou cheguei. explicando aqui para as pessoas. O próprio Face, ele tem uma sala, tá? Que a gente pode utilizar, que depois pode fazer. Mas nesse momento, essa live. Agora é até interessante isso. O que que a gente estava falando, hein, Célia? E perdi o fio da meada. Bom, Mas mas aí é, eu vou falar, a gente está tendo, eu e a Célia, a gente marcou às 18 horas, divulgamos, tá? E o que que acontece? Não deu certo no Face, a houve gente teve que passar para cá, para o Instagram. Então, são imprevistos que acontecem. Agora, eu vou contar uma história minha de como a meditação me ajudou. Eu era uma pessoa que eu tinha, Célia, eu tinha uma enxaqueca crônica desde os 12 anos de idade. Era uma loucura. Até médico eu fui, tá? Usava, botava aquele, como é que era? Era batata gelada na cabeça, tudo escuro, com lenço, tomava coquetéis de remédio. E depois que a enxaqueca entra, a gente sabe que não adianta nada remédio, né? Ela vai passar sozinha. Pelo menos era assim. Agora eu nem sei porque eu não tenho mais. Mas o que que aconteceu? Eu tinha esse problema. E aí, muitos anos depois, que eu já comecei a meditar adulta, né? Eu lia, desde adolescente, eu lia muito livro de autoconhecimento e de autoajuda, que tem livros de autoajuda muito bons, tá? O pessoal tem algumas pessoas têm alguma coisa contra, mas tem livros escritos por pessoas maravilhosas que realmente têm o que passar para a gente. E aí, eu achava interessante que sempre o autor meditava. Mas na época, meditação não era conhecida como é hoje, de jeito nenhum. Poucos estudavam meditação. E aí eu não ligava muito para meditação. E aí não entendi o que que era, mas li esses livros. Depois, bem mais velha, eu comecei a fazer meditação. E aí, eu não comecei a praticar meditação para encontrar minha dor de cabeça, para não sei o quê. Não, porque eu nem sabia que eu ia ter. Eu comecei a praticar meditação para ter mais equilíbrio, para ficar mais centrada, menos ansiosa, mais paz, sabe? Porque eu via pessoas, já inclusive meu ex-marido, que praticava e conseguia lidar de uma forma muito mais calma e tranquila com os eventos externos que a gente não tem controle, que acontecem independente da nossa vontade. Aí eu comecei a praticar meditação. Um dia, as minhas dores de cabeça incessantes continuavam. Aí um dia, eu descobri na meditação, por causa da meditação, que tem um autoconhecimento do seu corpo também, ah, né? Você começa a perceber tudo. Aí eu comecei a descobrir que antes de eu ter enxaqueca, eu falava muito rápido, eu ficava extremamente irritada, minha boca ficava seca e eu ficava com uma fome louca, uhum. sempre antes de ter enxaqueca.
Aí eu falei, caramba, olha o que eu descobri sem querer, porque a meditação, ela te leva a você se conhecer. Claro. Aí, aí eu peguei e falei assim, poxa vida, agora eu tenho que descobrir qual é o gatilho. Tem um gatilho por trás disso. Mas a meditação é o que eu digo, você não precisa buscar o porquê, apenas medita, que tudo vai se normalizar. Um dia continuei meditando, normal. Um dia veio a resposta. Eu não podia ser contrariada. Eu percebi, eu descobri que Uhum. toda vez que eu era contrariada, fosse o que fosse, eu ficava com enxaqueca. Agora você imagina, a gente é contrariada da hora que acorda até a hora que vai dormir, né? Porque, por exemplo, hoje isso que aconteceu, se fosse naquela época, eu já não estava mais podendo fazer a live, eu estava no quarto escuro com batata na cabeça. Só, só, Mas era só. qualquer coisa, Célia. Cortei o cabelo, não ficou bom? Enxaqueca. Aí eu descobri mais, né? Porque quando você descobre um motivo, você já é interessante isso, você se cura naturalmente, tá? Eu nunca mais tive enxaqueca na vida. Mas eu descobri mais, eu descobri de onde veio. Tudo sem querer. É a causa. Qual foi a minha grande contrariedade quando eu tinha 12 anos? Meus pais se separaram. Aham, A isso partir vai dali eu comecei a ter mudar. enxaqueca e levei isso para tudo na minha vida. Qualquer contrariedade que eu tinha enxaqueca. E eu curei com a meditação. Nunca mais eu tive na vida. Mas por quê? Porque a meditação te leva naturalmente ao autoconhecimento. Alguém falou aqui assim, eu não consigo meditar. É porque a meditação ela é simples, mas não é fácil. Existe treino, por isso existe cursos. Porque Eu vou você te sozinho é falar. muito difícil, você sozinha. Ah, a gente estava falando, já me lembro, do melhor horário para meditar, Célia. Eu Exato. vou só falar aqui. Melhor horário para meditar. O ideal é de manhã, quando você acorda, antes de você entrar na sua rotina diária, porque você dá um equilíbrio, você se equilibra, você se centra para o seu dia, você fica mais fortalecido. E outra coisa também que eu vou dar um exemplo meu, mas eu sei de muitas pessoas, eu antes de praticar meditação, acordava sempre, era uma coisa de louco, com angústia. Acordava com angústia, acordava com angústia. Depois que eu comecei a praticar meditação, impressionante. Eu começava a praticar 5 minutos depois, não tinha mais angústia. O problema fora não mudou, você muda dentro. E Então, pô, o ideal é você praticar de manhã, na hora que você acorda, antes de pegar celular, antes de entrar na sua rotina, no seu. Esse é o ideal. E qual é a outra hora boa? É de tardinha, não é exatamente antes de dormir se você tiver com sono, porque essa meditação que modifica não é de relaxamento consciência corporal, não é para você fazer e dormir. Você precisa estar acordada. Acordada, porque você tem que estar presente, ou acordado, porque você tem que estar presente. Esses são os dois melhores horários. Mas acontece que a gente tem que ter jogo de cintura. Nem sempre as pessoas conseguem fazer de manhã cedo. Tem gente que acorda muito cedo. E tem gente que chega que também não dá. Então, essa pessoa tem que encontrar o tempo dela. Ela vai ter que encontrar o tempo, que ela vai ter que abrir esse espaço na rotina diária dela e internamente para incluir esse hábito na vida dela, né? Porque no final você fica 20 minutinhos, quando você evolui, você pode chegar a 20 minutos, você vai ficar 20 minutinhos. O que que é isso num dia? Nada. E, no entanto, o que que é isso na sua vida? Tudo. Porque vai Sandra, transformar a sua vida, né? Sandra, isso que você Ah, falou é muito importante, porque para meditar e para tudo na vida, o que a gente precisa é, antes de tudo, acreditar que você merece aquele esforço. Porque vai precisar de esforço. Eu lembro que quando eu fiz do Zen Center, né? Meditação Zen lá em Houston. Até foi minha irmã Teresa Lazarovich que me levou, porque ela sabia que eu ia amar, e eu fiz. E você começa com um processo pequeno. Chegou um momento que você tem visão de... Isso serve para psicoterapia, serve para tudo na vida. Chega aquele momento em que você tem que mergulhar e se dar ter uma entrega maior. É nesse momento que as pessoas desistem. Elas não se acreditam merecedoras do esforço. Entende? E aí ah,
E eu passei por isso muito. Eu passei por isso na meditação, lá no Zen Center e na yoga. Porque chega um momento em que você tem que fazer aquele benzinho, né? Aquele bem fraquinho, vai indo, e de repente você precisa mergulhar fundo e dar muito. E aí você diz, ah, não consigo. E eu senti isso. Eu disse, ah, não consigo. Depois eu parei e disse, o quê? Eu ouvi o meu pensamento e disse, não, eu vou até ouvir a história. E depois que você vai atrás desse corredor polonês, você encontra como você atravessar o túnel, encontrasse um dia amanhecendo. É muito bom, entendeu? E aí merece. Aí vale a gente tem que explicar para as pessoas essa faixa de essa zona divisória de sair da zona de conforto, passar para o que ninguém vai fazer por você. Então, seja E outra coisa também, né, Célia? na terapia, onde quer. E eu acho que as pessoas muito ficam em vício, bebida, droga, ou até relacionamentos tóxicos, em trabalhos tóxicos, porque elas acham que não existe outro caminho para ela. Entendeu? Ela não acredita que ela mereça mais. Ela vai fazer. Porque existe um esforço. E é nesse momento que a psicoterapia, quando o paciente resolve que vai existir, e aí alega problemas de dinheiro, problemas de falta de trabalho, qualquer coisa, não é argumento válido. Você sabe que eu tenho clientes que chegam para mim e que ou eu indico a terapia, ou eles vêm indicados por terapia, ou eles estão fazendo terapia. Aí fala assim, eu tô achando que não está fazendo efeito nenhum a terapia, seja cliente de coach ou de meditação comigo, tá? Aí eu falo, quanto tempo você tá? 2 meses. Não adianta. Exato. As pessoas querem tudo de imediato. A vida não, as coisas não são. A vida, o tempo da vida é outro, tá? Então você tem que respeitar isso e deixar as coisas acontecerem, né? Para encontrar as respostas. Você não vai encontrar problemas que você adquiriu a vida inteira. Você não vai em um mês. Aí eu explico, falo assim: olha só, a terapeuta, eu explico, a terapeuta, né, a psicóloga, ela precisa de um tempo para te conhecer também. Então não é assim, não é no primeiro mês que ela vai conseguir fazer um milagre. Não existe isso. É uma troca, ela precisa te conhecer para ela poder aprofundar e ver o caminho com você. Nós Entendeu? Aí eu falo, não é. Quanto tempo? Eles falam, quanto tempo? Eu falo assim, olha, para isso acontecer, é de 3 a 6 meses, no mínimo, para você começar a sentir que está mexendo. Isso na terapia normal, tá? A sua, que é essa de regressão de memória, eu acredito que possa até ser surpreendente, porque de repente em 1, 2 sessões, não sei o que, você pode, sem querer, de repente a pessoa acessa um ponto ali que traz à tona várias respostas e várias soluções, né? tudo depende, existe o tempo necessário e existe o tempo de cada um. O tempo de cada um é o tempo das resistências. Tem pessoas menos resistentes e outras muito resistentes. Mas isso é um problema que tem que passar aqui. O tempo não é problema. A pessoa viveu mal 30 anos, 30 anos, 50 anos. Ela vai querer resolver em um ano e meio. Não, não vai. Quer dizer, tem que usar bom tempo, né? Quer dizer, você quer 50 mais 40 ou 25 anos mais 25 nesse tormento, nesse inferno, né? Então é uma questão de entendimento de que a sombra você vai dar conta dela. O terapeuta é um mentor, é um acompanhante que conhece aquele caminho, que vai ajudar a caminhar. Depois de chegar ao final, você vai entende? E é muito difícil as pessoas acreditarem que não é preciso temer construir a sua própria estrada, entende? A gente já quer tudo pronto,
Exatamente. Olha, uma pessoa fez uma pergunta, falou aqui agora assim: eu não consigo parar minha mente, eu não consigo diminuir meus pensamentos, mas então vai meditar. Mas, entendeu? Não tem receita de bolo. Tem uma receita, tem. Vai meditar, mas eu estou dizendo, não é no liquidificador rápido que você vai fazer. Existe um tempo. A meditação, ela é um tempo. E você falou muito bem, cada pessoa tem seu tempo. Então, o que que acontece? Você precisa. Porque as pessoas querem, Célia, tudo de imediato. Mas a vida não é imediata. E esse imediatismo gera uma ansiedade louca, porque não funciona. Sobre a Não mente, funciona. que não para de funcionar, é justamente a sombra. A sombra que está lá escondida, aquilo que você não gosta de ter, aquilo que te ensinaram a gostar em você, aquilo que disseram que não vai dar certo se você for assim, você joga embaixo do tapete, nos porões do inconsciente. E isso vai te atormentar, vai ter barulho consciente, vai entrar de escapada na sua dia a dia, vai te fazer ter ações e atitudes nefastas, predadoras, destrutivas. Então, não existe saída. Eu acho que a saída para a humanidade, para o indivíduo, né, e consequente para a humanidade, é o autoconhecimento. Use o que usar. A psicoterapia transpessoal, a meditação, se quiser. Mas use, faça uso. Todo o potencial de instrumentos a seu dispor para se conhecer, porque não existe saída, né? Tem isso. Se não é essa Uma pessoa pergunta. está vendo fim de decadência mundial de valores. Por quê? Porque esgotaram, nós esgotamos esses métodos de dualidade, de esse ou ele, bom ou ruim, entende? Aceito, se não é igual a mim, não serve. Então, as diferenças são negadas, né? Vamos empobrecendo, a nossa cultura mundial está pobre, cara, que cada vez mais dividida. Então, o que eu acho é que a autoconsciência leva à integração. Você passa a se sentir parte do todo inteligente e parte do todo fora de você. Eu acho que isso é muito importante. Eu luto por isso. Tudo que eu faço, tudo que eu faço tem a ver com isso. Com falar dessa possibilidade que está ao alcance de todo mundo, né? Olha só, uma pessoa colocou aqui para mim assim: meditar é ficar pensando em tudo ao mesmo tempo? Não! Você vai pensar em tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque, na verdade, nós temos um cérebro pensante. Ainda bem, porque se não fosse isso, seria super triste. Só que ele pensa demais, né? Pensa demais. Pensa o tempo todo. Isso aí atrapalha tudo, porque como eu e a Célia falamos lá no início, todo pensamento traz junto uma emoção. Quando você começa a meditar, você vai observar mais ainda esse turbilhão de pensamentos, porque você vai parar. Esse turbilhão existe no seu dia, no seu dia inteiro, só que você não tem essa consciência tão grande. Aliás, as pessoas, na maioria, não têm consciência nenhuma de como isso está interferindo na vida delas. Mas quando você vai meditar, o que que acontece? Você vai começar a observar, primeiro esse turbilhão, ele vai te atrapalhar muito no início na prática, mas depois você vai começar a conseguir diminuir esse número de pensamentos e não se envolver mais tanto assim com eles. É como se eles fossem aquietando, fazendo menos barulho. E aí você começa a ouvir a sua essência. É como se eles fossem ficando lá atrás. E eles não têm mais esse poder sobre você. E uma coisa que a meditação dá, né, Célia, que é uma coisa incrível, a meditação é justamente porque você começa a ter um controle sobre os seus pensamentos com a prática. Tudo que você pratica na meditação, você leva para o seu dia a dia. E você começa a fazer escolhas no seu dia a dia. O que você quer pensar, o que você não quer pensar. O que você quer colocar sua energia, o que você não quer colocar. E isso é um poder que a pessoa tem inacreditável. Isso é um poder que a meditação dá. Você ter controle sobre os seus pensamentos, você está controlando emoções, sentimento, ações.
sabe? Não está desperdiçando energia. Aham. Eu queria falar uma coisa isso, que essa autoobservação do dia a dia. Eu sempre digo para os meus pacientes que da última sessão a próxima, na semana seguinte, eles se autoobservem. Esse dever de casa que eu chamo é um treinamento, uma meditação em movimento. Se vai pegar o carro, está fazendo home office, se está cuidando dos filhos, seja lá o que for, fazer observando. Isso é uma forma de meditação. E por quê? Porque, de acordo com o que foi trabalhado naquela semana, a semana seguinte vai se transcorrer e, se ele se observar, ele vai ver como, como é importante observar os sentimentos, igual a meditação. Como é importante. Vem ordens e contra-ordens, entendeu? Ordens e contra-ordens o tempo inteiro na sua cabeça. Um é a sua lucidez, o outro e ela jamais está concordando com você. Existe um conflito enorme interno. Então, se você quer alguma coisa, ela diz que vai dar certo. Ou se você acha que isso não vale a pena, ela te impulsiona a fazer assim mesmo. E é um desastre. Então, observar esse mundo de conflitos internos vai te dar capacidade de concluir o que é lúcido, qual é o caminho vida e o que é aquele que está te dando transtornos. Entende? Então, está lavando a louça, está fazendo a unha, fazendo ginástica, está meditando, observa os pensamentos com pensamento, entendeu? E se pergunta, quem é que está pensando nesse? Sou eu ou é a voz externa, ou a voz da família, dos professores, né? Porque nós aprendemos muita coisa boa, é perfeito. Pais, professores, amigos, disseram bobagem. Então. E se você acreditou, você precisa separar o joio do trigo. Me deu, foi um presente. Isso não me serve. Jogo fora essa herança. Isso é É, lucidez. isso é muito importante. Tem uma pessoa que vai dizer, mas a meditação não é a única coisa que faz ter controle dos pensamentos. Talvez ela não seja a única coisa realmente, mas com certeza é a mais fácil, porque esse É, controle acontece naturalmente. Você praticando, você não vai ficar pensando, eu quero ter controle sobre o pensamento, eu não vou pensar nisso, esquece. Tudo na meditação acontece de forma natural. Você não tem que fazer esforço algum. É um resultado natural da prática da meditação, né, Célia? Agora eu queria total. fazer uma outra pergunta para você, que é sobre os vícios, tá? Tanto de pensamentos, pensamentos negativos, né? As pessoas se queixam muito de terem pensamentos negativos. É uma coisa que geralmente as pessoas têm depressão, o pensamento, os pensamentos negativos, eles acompanham a depressão, né? Uma coisa está totalmente ligada à outra. Mas, independente disso, tem pessoas que não têm depressão e me procuram e falando disso, né? A meditação também, ela é muito eficaz nisso, mas eu quero falar de você. Então, eu queria saber como que você faz para que as pessoas realmente possam resolver esse problema de vícios, de pensamentos negativos. Eu até anotei alcoolismo, cigarro, né? O que que você vai e descobre o que tem por trás e a pessoa consegue se libertar? Como é que é? É o seguinte, é um processo relativamente longo, não é em 2, 3 meses, porque você vai lidar com um vício que está impregnado nos seus hábitos do dia. Então, primeiro a gente tem que trabalhar a causa, quer dizer, que sentimentos levam essa pessoa a pensar? Geralmente é uma insegurança enorme. Tanto é É o que quê? na época, na adolescência, era muito chique e libertador uma mulher de 17 anos fumar. Porque isso dizia que era bem situada, ela estava poderosa. E aí eu comecei a fumar. E é claro que se você vicia, então, eu posso falar, não só como psicoterapeuta, mas como a experiência pessoal, vezes que levar. Às vezes você está seguindo a mãe, às vezes você está seguindo o pai.
porque o pai bebia ou a mãe bebia, ou foi, vamos dizer assim, um amigo, você era muito inseguro, e um amigo que você admirava na adolescência bebia e ficava fantástico, ficava com garotas, e você achou que aquele era o caminho para se sentir seguro diante das garotas. Então, são inúmeros os motivos, mas para se livrar disso, entender a causa e fazer um longo trabalho de tirar do que causou, a insegurança e exercitar a autoobservação. Essas duas, essas duas técnicas correm juntas. Você tem que se trabalhar cada vez mais. E outra coisa, não se culpar. Porque a pior coisa é você se praticar o autoflagelo. Cada vez que errar, seja por vício, seja porque você cometeu alguma coisa que você achou censurável, não se... A culpa atrasa. Você tem que tomar consciência que errou, aceitar que errou, aceitar que não é perfeito e vai perseguir a perfeição. Nem que leve 2000 anos, 5 anos. Você quer ser a cada dia um pouco melhor. Entendeu? Agora, é difícil. Você vai lidar com muito acolhimento, entende? Para esses vícios. E eu dei quer dizer, vou dar uma dica. Para parar de fumar, eu tentei diminuir, reduzir, tarará, eu fumava um máximo. Nada certo. Eu reduzia, voltava, reduzia, voltava. Então, um dia, eu comecei a fumar, sentindo todo o cheiro, o sabor do cigarro. Porque, geralmente, você fuma olhando para o mundo lá fora, fumando para o... Você conversa, não presta atenção. Prestar atenção no sabor do cigarro, e no cheiro do cigarro. Depois de um mês, um belo dia, eu parei. Automaticamente não conseguia mais. Cheguei a ficar surpresa com a forma que isso aconteceu. Entendeu? Depois de várias tentativas por 2 ou 3 anos. Eu acho que é aceitar. E se aquilo é seu, ou você adquiriu. Você gosta ou aprendeu a aceitar. Eu acho que é muito importante, né, Célia, a pessoa querer realmente, né? Eu acho querer tudo, querer fazer terapia, querer fazer meditação, entender que na vida, quando a gente quer alcançar alguma coisa, tem um tempo, a gente tem que se doar para aquilo, a gente tem que se abrir. Eu me lembro, quando eu comecei a meditar, eu fazia meditação, eu comecei com meditação de 40 minutos, sem nunca ter meditado. Porque 20 minutos era para eu conseguir me aquietar, de tão ansiosa que eu era. Eu era muito ansiosa, Célia, mas muito, 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 muito. Eu não tinha, engraçado, eu não tinha crise de ansiedade, eu não tinha isso. Eu não tinha crise de ansiedade, eu nunca tive crise de pânico, nada disso. Nem crise de ansiedade, mas eu era muito ansiosa. E quando você é ansiosa demais, você também fica irritada demais, você quer tudo para ontem, você é intolerante, você não ouve o outro, você fala muito rápido, a sua respiração fica muito rápida, porque você fica descompensada, você acaba dormindo mal, você acaba, né? Eu fico Então, viciosa. hã? Uma coisa boa que essa questão do não ouvir o outro, né? E a prática do psicólogo, ele passa horas no seu consultório ouvindo. Ele não pode falar dele, ele ouve o outro. Então, isso cria um hábito também, nossos do ofício. E eu acho importante a gente desenvolver isso, e eu acho que falta um pouco nas pessoas em geral a ouvirem o outro. Mas não é ouvir só, é ouvir entendendo, sentindo o que está precisando ser dito. Porque sem isso, o diálogo. E eu acho que dentro das aulas que eu dou lá na Unipaz, no Sul, tem uma coisa que eu acho importantíssima, que agora eu vou até mudar o tema. A questão, quando a gente diz, desenvolver o espírito, a gente acha que aí abandonar
alguma. Nós estamos aqui para trabalhar todas as questões da nossa consciência, a emocional, a mental e a espiritual. É um longo trabalho, mas é fácil, porque se você não funcionar no mundo material, não der conta das necessidades e das responsabilidades, você acaba criando o equilíbrio emocional. Se criar o emocional, o mental e o emocional, um vai destrembelhar e o espiritual fica distanciado, porque ele só é atingido através de uma harmonia entre esses universos, que é o universo físico, que precisa ser considerado. Saúde física, o cuidado de mente, o cuidado do seu ambiente, da sua casa, de onde você trabalha, e mais que isso, o cuidado das suas crianças. Isso é muito importante. Eu tenho um tipo de trabalho na imersão que é justamente a imersão que começa a trabalhar com dinheiro e vai vendo as causas que as dificuldades geralmente começaram, se não em outras vidas, começaram na infância, que é o laboratório para você superar as dificuldades. A família, além de proteger, ela erra, como todo ser humano. E ao errar, ela provoca traumas, frustrações. E se você não aprender a lidar com as frustrações, você vai ser meter os pés nas mãos. Entende? E a questão do dinheiro é muito. Ou você vira um comprador compulsivo, ou você vira um avarento desesperado, e tudo isso e tudo isso vai mexer com o seu estado mental, vai mexer com a sua realidade. Porque uma pessoa que é avarenta com o dinheiro e com o que come e com o que veste, com o que ela não dá, e ela se dá, e ao dar muito pouco, ela não dá só pouco dinheiro, poucas coisas materiais, ela se dá pouco afeto, ela entrega pouco afeto. É todo um componente, uma interação corpo, emoção, mente e espírito que não pode andar separada. Andar separada dá Sabe o que é uma das coisas mais interessantes que a meditação faz? É você se priorizar, que não é egoísmo, sabe? Isso é muito importante. Você se priorizar, você começa a ter disciplina naturalmente. Tá? Eu estou falando de mim porque eu acho legal dar exemplos, né, que aconteceram com você, né? Porque é uma história, né? Apesar de que tem muitos outros exemplos, até no meu site tem os depoimentos dos meus clientes de meditação, coisas maravilhosas lá, tá? Mas eu era uma pessoa totalmente indisciplinada. Eu começava uma coisa, parava, eu não ia adiante, eu voltava, eu deixava as coisas. É uma coisa que hoje eu sou uma pessoa totalmente disciplinada, sem exagero, não é nada assim, são nas coisas que tem que ser. E eu faço isso com uma facilidade, com uma tranquilidade, com uma boa vontade. Sabe, a meditação te dá aquilo de você fazer o que tem que ser feito. Sabe, isso é uma coisa de uma praticidade, isso muda a sua vida, isso torna a sua vida mais prática e mais agradável, né? De você fazer o que tem que ser feito. Eu não era assim. Então, eu fico impressionada. Outra coisa que a meditação traz é a compaixão. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a meditar. É você conseguir realmente ter compaixão pelo outro, né? Se colocar no lugar do outro, entender o outro, sabe? Isso é uma coisa, assim, que para mim foi fundamental na minha vida, a compaixão, sabe? Que eu acho que nossa, isso modifica a sua vida, você consegue ter um outro olhar para você mesmo e para o outro, porque tudo começa em você, né? Então, quando você começa a ter esse carinho por você, esse amor por você, essa atenção por você, que você começa a se priorizar e entender que o mundo lá fora, isso tudo aqui só existe enquanto você está vivo e porque você está vivo,
Então você começa a querer se cuidar melhor. Isso a meditação te dá de uma forma natural. E como a gente, daqui a pouco a gente tem que encerrar, eu queria aproveitar para falar do sono, que as pessoas estão se queixando muito dele. Está muito escuro, Célia, você ficou sem luz. As pessoas estão se queixando muito de sono nesse momento que a gente está passando, né? Da pandemia. As pessoas estão com muita queixa de problema de sono. Então, tem a meditação de relaxamento e consciência corporal, que você encontra 3 ou 4 técnicas no YouTube, que eu tenho lá à disposição, ela ajuda muito. Agora, volto a dizer, a meditação que transforma e que você vai fazer, você naturalmente, independente do que aconteça à sua volta, você conseguir hora de dormir, porque você começa a compartilhar, né? A hora de pensar isso é a hora de pensar isso. Hora de dormir é hora de dormir. Hora de fazer isso é hora de fazer isso. Você começa a ter essa possibilidade que a meditação te dá. Então, quando chega na hora de dormir, você dorme. Você não carrega mais, você não fica pensando nos problemas. Você deixa para o dia seguinte. Isso é muito interessante. Você começa a partilhar a sua vida, botar em gavetas no seu dia a dia. Então, a meditação, então isso traz uma transformação maravilhosa para a vida. Né? Assim, não, eu não vou pensar nisso agora, porque isso não vai me trazer nada de bom. Ou porque esse não é o momento, vai confundir com essa outra coisa aqui. Então, esse é um outro ganho que você tem com a meditação. Agora, Célia, eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Depois, se você quiser fazer mais alguma pergunta, é que essa foi uma coisa que eu queria, que eu até escrevi. Você está aí, Célia? Célia, acho que ela foi arrumar a luz. Célia, Célia, você está aí? Célia, acho que ela foi arrumar alguma coisa lá. Acho que ela vai voltar. Célia, uh, vamos ver o que está acontecendo lá, que ela está tentando arrumar, porque eu falei da luz. Quando a gente faz ao vivo, né? Então, enquanto ela não veio, eu vou falar da meditação. Então, na verdade, se você quer ter a meditação de relaxamento e consciência corporal, ela ajuda muito, tá? Ela ajuda realmente a você relaxar, a você ter mais consciência do seu corpo. Ela é essencial, mas ela não é a meditação que vai transformar a sua vida. Ela não vai ser um divisor de águas na sua vida. O divisor de águas na sua vida é a meditação, que pode ser a do silêncio, que é com que eu trabalho, que é com que eu pratico, é que eu gosto, então eu trabalho com o que eu gosto. Essa sim, você vai fazer sentado, sentada, acordado, atento, presente, e aí sim, aí as coisas começam a acontecer. E você não precisa começar com 20 minutos. Eu comecei com 40, mas de jeito nenhum não indico isso. Eu não tive instrutor na época, eu morava afastada da cidade e eu comecei a fazer sozinha. Depois eu fui para templos, frequentei muitos templos e fui aperfeiçoando. E depois escrevi meu livro. Eu tenho 2 livros publicados, um sobre meditação, que é o que é meditação, que está na 5ª edição, e um outro sobre sono, problemas de sono, que é Durma Bem, Acorde para a Vida. E aí, então eu acabei escrevendo um livro, né, justamente porque eu fiquei muito encantada com a meditação. Célia, eu não sei o que que aconteceu, a Célia sumiu. Célia, estranho. Vocês estão vendo ela aí? Ah, voltou. Deixa eu te falar uma coisa, Célia. Para a gente, daqui a pouco a gente vai encerrar. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Eu queria saber, uma pergunta que eu fiz aqui, eu queria que você me falasse como você entende os conflitos e guerras que acompanham a humanidade desde sempre. Você está me ouvindo? Tá sem voz você. Não tem voz, Célia, não tem voz você. Célia, tá sem voz. Você tá sem voz, Célia.
Célia, você está sem voz. Você está me ouvindo? Você está sem voz. Ela está sem som. Não sei o que está acontecendo. Célia, ela está sem som. É, mas não é tão simples assim, né? O passado já era. Isso é muito fácil da gente falar, né? Da boca para fora, mas o passado não já era, porque o passado faz parte da nossa vida. Ele não já era, não existe isso, né? O sono, ela não está ouvindo, mas ela vai, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela volta, daqui a pouco vai ficar tudo bem. Mas daqui a pouco vai ouvir a Célia, ela vai voltar. Vamos ver o que está acontecendo. O sono é fundamental, tá? O sono, ele faz parte da vida. Tem pessoas que não gostam de dormir porque acham que está perdendo a vida. Não. Você perde a vida se você não dormir o suficiente e tiver uma qualidade de sono. Eu recebo muitos clientes de meditação, mas muitos empresários, juízes, enfim, eu recebo muitos clientes com problema de sono e que chegam para mim, por incrível que pareça, com 4, 5 remédios para dormir. Tarja preta, tarja vermelha, melatonina, homeopatia, floral. Não estou brincando. E aí, com a prática da meditação, naturalmente eles vão tirando os remédios. É impressionante isso, tá? Porque você começa a conseguir deitar e dormir. Você não fica mais pensando em um monte de coisas. Não, Célia, a gente não está te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Não sei o que está acontecendo, não estamos te ouvindo. Enquanto a Célia não volta, vocês querem fazer alguma pergunta que eu possa responder enquanto ela está vendo lá como é que ela volta? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, que vocês quiserem, aproveita, pode escrever aí que eu respondo, tá? Célia, não estamos te ouvindo. Você quer sair e entrar de novo, Célia? Agora ela não está falando, mas ela... Você tá me ouvindo? Acho que ela nem está me ouvindo. É. Ela não está conseguindo interagir. Deixa eu mandar ela sair. Vou pedir para ela sair, sai e entra de novo. Ela não está ouvindo. É suficiente sim. Para algumas pessoas, 6 horas é mais do que suficiente. O ideal, para a maioria, de 7 a 8 horas de sono, tá? Mas 6 horas de qualidade, de sono profundo e reparador é suficiente sim. Porque vai depender de cada pessoa, tá? Para a maioria das pessoas não é suficiente, mas para uma minoria é. Outra interessante é você sempre procurar dormir no lugar escuro. Se o lugar não for escuro, coloca uma venda. É muito importante isso, né? Porque nós temos alguns, no meu livro tem tudo isso, nós temos alguns hormônios que eles só são liberados durante o sono. Tá? Então você tapeia um pouco quando você. E alguns só no escuro. Então você tapeia um pouco quando você coloca uma venda. Tá? E blackout no quarto. O que você puder deixar o seu quarto escuro vai ajudar muito na qualidade do sono. Muito. Célia não voltou, não está conseguindo. Eu falei para ela sair, mas ela não saiu. Sai, Célia.
que daqui a pouco vai cair de novo. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Não, de 4 horas não é recomendado de jeito nenhum. 4 horas não. Deixa eu explicar por quê. Porque nós temos hormônio, nossos hormônios mais importantes, eles acontecem, eles têm horas durante o nosso período do sono para eles acontecerem, para eles serem, esqueci, não está me vindo a palavra agora, para acontecer. Eles têm hora, têm tempo determinado. Então, 4 horas de sono não dá para os seus hormônios serem liberados todos como tem que ser, tá? É muito pouco, é muito pouco. Veja acima o quê? Ela não está me ouvindo, mas eu também não estou ouvindo ela. Ela não está me ouvindo, mas eu também não estou ouvindo ela. Relaxar ajuda a dormir, sim. E ela não está lendo também. Não, você não está ouvindo o meu som? Vocês estão me ouvindo tranquilamente? Vocês estão me ouvindo? A Célia, mas nem eu estou ouvindo ela. Eu já pedi para ela sair, mas ela não está saindo. Deixa eu ver qual a pergunta que você fez. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Não estou conseguindo. Você quer fazer a pergunta? Ah, peraí. Deixa eu ver. A Célia encerrou porque não tinha o teu som. Eu não estou conseguindo achar a sua pergunta. Você quer fazer de novo? Não estou conseguindo achar a sua pergunta. Deixa eu ver. Peraí. Eu dou curso de meditação, sim. Eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com curso de meditação. Agora eu estou dando só online, mas está funcionando super bem. Foi uma surpresa, porque no coach eu já trabalhava online. Mas na meditação eu comecei por conta da pandemia. E está funcionando muito bem mesmo. Eu dou curso de meditação já há muitos anos. Eu trabalho com isso, tá? Se você tiver, depois quiser saber mais, a gente pode conversar. Você manda uma mensagem para mim privada, no privado, e a gente passa para o meu WhatsApp e a gente conversa, tá? Para você saber como é que funciona, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Marília fez uma pergunta, deixa eu ver. A célula encerrou porque não tinha o seu som. Ninguém conseguiu corrigir o som.